Bom dia! Tudo bem, pessoal? Como o Gerê disse, meu nome é Daniel Malar, eu estou aqui na Luzeiro, acho que desde o segundo, terceiro mês de inauguração da igreja. Não sei se vocês se aperceberam, e às vezes até nós mesmos, membros da Luzeiro, pela rotina, pelo costume, às vezes a gente não se apercebe de algo. Quando vocês entraram na igreja, vocês viram na escada uma frasezinha? Amor que acolhe, verdade que transforma. Quando eu entrei aqui na Luzeiro, há 5 anos, foi o amor dessa igreja que me acolheu. Eu estava em outra igreja, feliz com a liderança da minha igreja, da qual eu era membro, minha esposa feliz, meu filho feliz, e de repente um chamado me chega, e um chamado que veio da forma mais simples. A minha esposa, que é defensora pública, tinha uma estagiária, a Aline, que é membro aqui da Luzeiro, e a Aline um dia chega para a Cris e fala: ô Cris, vai lá para a igreja visitar a gente, conhecer, ela é muito legal, a gente está num hotel, a gente começou lá há poucos meses, leva o Miguel, porque lá é uma igreja que é voltada, que se preocupa com a futura geração, quem sabe o Miguel não goste. Então, nós aceitamos o convite, a Cris chegou em casa e me contou, eu falei, claro, vamos, eu ainda com aquela minha cabeça, mas já tem 20 anos que eu sou membro dessa igreja, uma igreja que quando eu cheguei tinha 200 membros, hoje tem mais de 20 mil, e eu estou tão feliz aqui, tem uma célula dentro de casa, que a gente conversa sobre a palavra de Deus, eu participo, eu vivo a vida da igreja, sempre gostei, mesmo na minha infância e adolescência, na igreja católica que eu visitava, que eu congregava, mas vamos lá, será um prazer. E esse amor nos acolheu. A forma como, especialmente, o Miguel foi acolhido, foi algo muito especial, foi algo muito vivo, foi algo muito forte. Então, você que nos visita, eu desejo e espero que vocês recebam desse amor, que cada um de nós, aqui da Igreja Luzeiro, possa entregar a vocês, não o meu amor, Daniel, não o amor do Gerê, não o amor da Aline, ou de qualquer outra das pessoas que estão aqui servindo, mas que através de cada uma dessas pessoas que aqui servem, que vocês sintam um verdadeiro amor, que é o amor de Deus, porque é esse o amor que acolhe, é esse o amor que faz com que a verdade nos transforme. Sou casado, como eu disse, com a Cris, pai do Miguel, e hoje foi muito interessante, vindo para cá, o Miguel, ele é muito amoroso, ele veio comigo, de repente ele pegou a minha mão e falou assim, nossa papai, sua mão está gelada. Eu falei, filho, seu pai trabalha com a palavra, eu sou promotor de justiça, então falar em público para mim é algo muito normal, mas não tem uma vez sequer, quando o pastor João me convida para estar, seja à frente aqui de uma pregação no domingo, seja à frente dos jovens, não tem uma vez que minha mão não fica gelada, porque eu acho que essa é a forma minha de transparecer o temor de Deus, que é algo que nós vamos tratar muito nessa igreja de hoje, na igreja de Filadélfia, a absoluta rendição ao Senhor, como nós cantamos hoje, que eu diminua, né, para que Ele cresça. E nós apenas somos transformados, seja como igreja, seja como indivíduos, quando de fato a gente entende que o local de autoridade, o local de poder, o local de soberania não é nosso. Nós não somos divindade. O Senhor é o único Senhor e Salvador. E toda vez que nós nos colocamos nessa posição, e o livro de Apocalipse trata exatamente sobre isso, todo o livro, para nos mostrar que nós aqui na terra assumimos, seja em poder, e poder político, poder econômico, poder militar,
seja em condução das nossas vidas, nós assumimos ou nos colocamos num papel de divindade. E que aquilo que o Senhor e o Cordeiro, que é a grande mensagem de Apocalipse, nos leva a refletir, se está correto essa posição. E essa palavra, ela fala muito sobre porta aberta. E porta aberta tem um significado muito grande na vida de uma igreja. E porta aberta tem um significado muito grande na nossa vida pessoal, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, com o outro, ou seja, vertical e horizontal, e com a nossa própria cultura, com a vida secular. O texto está assim escrito: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia, esse é Jesus Cristo dizendo a João, que foi levado aos céus, numa teofania. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna do templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, eu me coloco diante do Senhor, que realmente eu diminua. Quebre em mim toda e qualquer vaidade por estar aqui à frente, Deus. Que o Teu Espírito cresça, Pai. Que o Cordeiro domine esse ambiente, Deus. E que essa mensagem atinja o coração de cada um na medida daquilo que cada um precisa, Pai. Eu oro, Senhor, agradecido pelo Teu governo, pelo Teu reino, Deus, pelo Teu senhorio. Eu oro porque o Senhor se fez homem, veio a essa terra e se entregou para que cada um de nós possamos escolher ser salvos ou não. E eu te agradeço pelo Espírito que diariamente, Deus, nos leva a um lugar melhor, que nos mostra os caminhos que devemos escolher. Que haja em nós um coração de carne pulsante, não um coração de pedra, um coração de carne que esteja disposto não apenas a ouvir a Tua palavra, mas como nós lemos agora, que esteja disposto a obedecer a Tua palavra. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar, é de extrema importância quando nós tratamos de Apocalipse, do livro de Apocalipse. Eu não sei se alguém aqui já teve a curiosidade, o desejo, a vontade de ler Apocalipse da primeira palavra à última palavra. Algumas situações ou alguns fatos precisam ficar muito claros à nossa mente na leitura de Apocalipse, sob pena de a gente se perder. E se perder como? Quem adora cinema, quem adora literatura, nós temos historicamente uma série de filmes, de livros, de comentários, de séries. Hoje nós temos uma que tem sido muito vista, Deixados para Trás, não sei se alguém já maratonou nessa série, que trata sobre Apocalipse, a batalha do Armagedon, os anjos dourados e brancos, fortes, com aquelas asas maravilhosas, lutando contra demônios nessa terra, num local que eles acham e creem que é ali na região das 7 igrejas, e nessa grande batalha, essa grande batalha violenta, haverá então um momento em que Deus suplantará o inimigo, suplantará o diabo, e então a nova Jerusalém virá e nós estaremos numa nova terra, uma terra que é governada por Deus, uma terra que não haverá choro nem ranger de dentes.
E isso nós vemos em diversos filmes e livros, como eu disse. E por quê? Nós percebemos, inclusive, diversos teólogos e estudiosos que querem trabalhar símbolos, ou trabalham símbolos, e aqui eu não estou querendo entrar no certo ou errado, símbolos numéricos, imagens como a grande besta, o número 666, e inúmeros outros que há em Apocalipse. E talvez nós nos percamos em algo que é muito belo e maravilhoso do livro de Apocalipse. E por que o livro de Apocalipse é isso? Porque ele é um gênero, como vocês estão vendo, ele é um texto apocalíptico. E um texto apocalíptico, por essência, ele é um texto de símbolos. Por isso que nós temos essas imagens. Por isso que nós temos João comendo aquele rolo com 7 selos, dizendo assim, é doce a minha boca, mas quando ele vai para o meu estômago, ele é amargo. Quando nós vemos os números 7, 6, são todos eles símbolos, e nós temos de pensar que é um livro que foi escrito no 1º século, à luz do 1º século, por um homem que é João do 1º século, para pessoas do 1º século, e pessoas que tinham naquela época os seus símbolos. Imagine se Cristo tivesse nesse encontro que João teve com ele nos céus, imagina se Cristo tivesse assim, ô João, você vai fazer o seguinte, você vai logo mandando uma mensagem de WhatsApp para a galera lá da terra, como diz o João, essa é a nova versão atualizadíssima. Vocês vão baixar um aplicativo novo que eu vou criar. Ou você vai fazer o seguinte, nós já temos esses robôs humanoides, aí você vai mandar um robô humanoide para falar para cada uma dessas 7 igrejas, para que a mensagem chegue de imediato a cada igreja. Muito provavelmente, o povo daquela época não entenderia, porque tecnologia como essa, não era uma tecnologia disposta àquela época. Mas naquela época, eles tinham em mente a imagem do dragão. Naquela época, eles tinham em mente a simbologia, por exemplo, dos números, o 7 como número da perfeição, o 6 como número da imperfeição, o 666 como número da imperfeição absoluta. Isso era natural na fala deles, era o ambiente deles. E João escreve para esse pessoal. Além disso, ele é um livro profético. Ele é do gênero profecia. E ser do gênero profecia é de fato antever alguma coisa. É de fato entregar uma mensagem de algo que acontecerá. Mas nós nos perdemos às vezes esse algo que acontecerá, nós perdemos a oportunidade de entender que a visão de Apocalipse, que vai falar sim das coisas finais, por ser um livro apocalíptico, mas que na verdade o pano de fundo e a essência dele é trazer à igreja uma esperança, uma segurança, a esperança da salvação, a esperança daquele que diz, eu estou no controle. Mas aquele que diz, eu dou a oportunidade a vocês, porque eu sou santo, e no dia que vier o juízo, o santo não combina com o impuro e com o mal. Então se arrependam, então me conheçam, se alimentem de mim. E ele é uma carta, foi uma carta escrita para 7 igrejas, para o povo daquele tempo, que nos chega hoje ainda como uma carta viva, mas viva somente se a gente não querer ler o livro de Apocalipse com os nossos olhos, com o nosso coração de hoje, porque nós podemos nos perder de dizer, esse livro é uma ficção, como tantos outros. Eu lembro de eu adolescente, ainda lendo um livro de ficção, que é muito gostoso de ler, porque ele é rápido, que chama Batalha do Apocalipse, que traz essa imagem, ele não tem nada de teológico, mas ele traz essa imagem da grande batalha do fim dos tempos. E a gente pode se perder então. Então ele é um convite então a que essa leitura seja feita de maneira responsável. A imagem central e centralizadora desse livro, do livro de Apocalipse, é o Cordeiro. E ser Cordeiro é algo muito emblemático e muito significativo.
Apocalipse ele vem como uma forma, naquela época, de fazer um contraponto ao governo, ao império e à força que vigia aquele tempo, que era o Império Romano. Quando João é levado ao céu, ele não entra na sala do trono por mera coincidência. O que está sendo dito ali é o que é o trono verdadeiro. Quem ocupa o lugar do trono verdadeiro? Quem tem o poder para abrir aquele rolo com 7 selos, que está para dizer tudo aquilo que vem ou que está por acontecer? E João, naquele momento, quando é dito, ninguém é digno de abrir, João se prostra e ele está ali em desespero, porque e agora ninguém abre? Vem um dos anciões, chega para ele e fala assim: tem de bom ânimo, João, porque o leão da tribo de Judá, esse é digno de abrir, e ele abrirá. Só que é curioso, João ouve o leão da tribo de Judá, que dá a ideia de força, poder, era assim que era conhecido na época do rei Davi, aquele que virá, esperado pelos judeus daquela época, como aquele que vai acabar com esse império romano mau, violento, que cativa, que coloca em cativeiro as pessoas. Mas a imagem que aparece na sala do trono de Deus é de quem? Do Cordeiro. Ele ouve o leão da tribo de Judá, mas vê o Cordeiro. Vê aquele manchado de sangue que se entregou para nos salvar, para nos mostrar que a força, o poder, ele é exercido em amor e humildade. Porque é assim que Deus se colocou por cada um de nós. É assim que ele se fez por cada um de nós. E por fim, Apocalipse fala sobre adoração. Eu estou dizendo tudo isso porque nós entraremos na igreja de Filadélfia para a gente compreender o quanto o papel nosso é de adorar e servir ao Senhor. Naquela sala daquele trono, nós temos aqueles anjos maravilhosos, nós temos os 24 anciãos, e eles estão em constante adoração ao Senhor, como um contraponto daquela época da adoração a César, como um contraponto daquela época da adoração do poder secular, e hoje para a gente tudo aquilo que nós possamos colocar no local de César. Dinheiro, fama, um like em rede social, bens materiais, vaidade, pessoas que desejam estar e ocupar cargos de poderes, por estar e ocupar o cargo de poder, tudo desse mundo que nos leva a querer mais e mais e mais e mais, mas um querer seco, um querer superficial, que logo que a gente alcança, a gente já larga para lá, porque nós já queremos o próximo desejo, porque eu sempre quero me colocar e me agradar. Apocalipse então nos ensina que a grande verdade é que nós viemos para adorar o Senhor. Esse contraponto que João apresenta àquelas 7 igrejas é de fato maravilhoso. E tem um escritor de um livro que eu recomendo, o Michael Gorman. Ele tem um livro Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Ele diz o seguinte: assim como no resto das Escrituras, a escatologia que encontramos em Apocalipse é um meio para alcançar o fim. Sua intenção é dar esperança ao povo em tempos de provação ou tentação, para que permaneça fiéis ao compromisso, firmado em aliança com Deus. Essa é a lente que nós precisamos ler Apocalipse. Não com a lente do fictício, não com a lente daquelas imagens e símbolos que aparecem, não com a lente de que um dia Deus virá e vai matar todo mundo que resolve não ser santo, ser o oposto a Ele, mas olhar para a imagem de um Deus que é paciente, que até hoje não veio o Apocalipse, porque Ele deseja que você e eu e cada um de nós, daí o amor que acolhe,
conheçamos a Tua palavra, o Teu amor, para que sejamos salvos. Essa é a mensagem de Apocalipse. E é assim que Apocalipse deve ser lido por cada um de nós. Então nós entraremos propriamente na carta que nós lemos. Nesse mapa, nós estamos aqui na penúltima igreja, Filadélfia, a última será a Laodiceia, já passamos por outras 5 igrejas, cada um com as suas peculiaridades, cada uma com suas vírgulas e reticências, ou seja, com sua história. E é interessante porque Esmirna e Filadélfia são as 2 únicas igrejas em que Jesus não tece crítica. São as 2 únicas igrejas em que Jesus enaltece, em que Jesus fala: essa é a igreja que eu, líder da igreja, desejo. E é muito lindo nessa carta, e isso vale muito, e essa pregação, a partir de agora, ela vai buscar sempre 2 lados. O enfoque da igreja, que é uma carta destinada para a igreja, é Jesus Cristo, único, possível e capaz de analisar as suas igrejas, e é um erro quando essas análises são feitas pelo ser humano. Jesus Cristo é o único capaz de fazer essa leitura e colocar o dedo em cada igreja e identificar os acertos e erros de cada igreja, de corrigir percursos de cada igreja. Feliz é a igreja que entende em que não é a sua liderança ou o seu pastor quem decide o destino da sua igreja, mas que ele está ali como parte de um corpo maravilhoso, onde cada um tem a sua importância, tem os seus dons divididos, em que Paulo vai dizer que o dedinho não é menor que a mão, que o coração, ou que o... Não, mas que é conduzida pelo cabeça, que é Cristo. Se o cabeça de uma igreja não for o Senhor, mas for o ser humano, se um dia cada um de nós visitar uma igreja dessa, é uma igreja que Jesus, em Apocalipse, está dizendo: tenha cuidado, porque esse reino não é o meu reino, esse reino é o reino de vocês. E ele vai falar sobre a porta aberta e a porta fechada para as igrejas. Mas de outro lado, eu quero que essa palavra tenha para você, indivíduo, na sua vida dentro da igreja, na sua vida fora da igreja, que ela também tenha um significado de fato importante, para que a gente possa crescer não apenas em estatura, mas na sabedoria e na sabedoria de Deus. Amém? Cristo, ele mostra nesse texto que, além de conhecer a sua igreja, além de conhecer os membros da sua igreja de Filadélfia, para os quais ele fala através dessa carta escrita por João, ele se mostra como uma pessoa que conhece o contexto daquela igreja. Essa carta, ela é toda escrita para o contexto da igreja de Filadélfia. Filadélfia era a mais nova das 7 igrejas. Ela foi construída nos anos entre 159 e 138 a.C. por Átalo II. Átalo deu esse nome porque ele nutria grande amor para o seu irmão. Filadélfia significa amor fraternal, que ama seu irmão. E isso tem também um significado. Ela se situava numa importantíssima rota romana, a rota dos correios. E além de ser uma rota do correio normal romano, ela geograficamente era o local de acesso ao Oriente. Por isso que ela era conhecida como Porta do Oriente, ou Porta para o Oriente. Ela também era denominada uma pequena Atenas. Por quê? Porque ela foi erigida, ela foi criada para dissipar ou disseminar ali naquela região a cultura helenista. E toda ela e ali foram construídos diversos templos para diversos deuses pagãos. Diversos dele. E além dos deuses pagãos, ainda tinha a religião civil, que era o culto a César. Um César que era impressionante, que ele era tido e denominado naquela época como Senhor Deus Todo-Poderoso,
Salvador. Daí que Apocalipse vem com esse contraponto de dizer quem é o princípio, o meio e o fim, quem é o ômega e o alma, quem é o Senhor de tudo, quem é o soberano sobre todos os reis da terra, que são palavras, são expressões que denominam Cristo, são expressões que denominam Deus. Por isso que ele fala dos 7 espíritos, dizendo que o Espírito é o Espírito único, puro e verdadeiro e perfeito. Por isso que ele fala dos 7 espíritos. Mas ainda Filadélfia estava localizada em uma área geológica muito sensível. A região das 7 igrejas, especialmente aquela de Sardes, essa região próxima, como a gente viu no mapa de Sardes e de Filadélfia, era uma região muito propensa a terremotos, e terremotos, abalos sísmicos ocorriam com uma certa constância. No século XVII, por exemplo, Filadélfia foi inteiramente destruída. E Filadélfia foi reconstruída por volta do ano 90, e ali ela recebe um novo nome, Cesareia, ou Neo-Cesareia, que significa nova cidade de César. E Cristo, então, explora todo esse contexto da mensagem que ele passa para aquele povo daquele local. A gente só consegue compreender profundamente os textos bíblicos em Apocalipse se a gente compreende isso, porque então Jesus, ele vai começar. Acho que eu apertei errado. Ele começa então um texto dizendo o seguinte: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. O anjo aqui é interpretado como o líder daquela igreja, a pessoa que conduzia aquela igreja, o ser humano mesmo. E esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Aqui ele faz um contraponto, como nós passaremos um pouco mais adiante, um contraponto que está lá no versículo 9 dessa carta, em que ele fala da sinagoga de Satanás, em que ele fala daqueles judeus, daqueles falsos judeus, que plantam palavras para dizer que os cristãos estavam errados, e ministram um evangelho falso, e ministram um evangelho que não está de acordo com o evangelho neotestamentário, o evangelho da igreja, o evangelho de Deus, a palavra de Deus. Quando ele se coloca, portanto, como santo, ele está dizendo: atentem-se a essas pessoas com as quais você convive aí no seu lugar. Porque eu sou o único, o princípio e o fim, o primeiro e último, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. E ele faz um contraponto também ao poder secular daqueles que se colocam, e hoje ainda se colocam, como salvadores da pátria. Politicamente, no mundo, o que nós percebemos são homens e mulheres que estão em postos de poder, não importa se é o poder executivo, legislativo, judiciário, se é o poder dentro de um hospital, mas que se colocam dentro do poder como: eu cheguei, eu sou o bom, e agora eu vou corrigir e curar. Eu vou chegar e resolver o problema da miséria do mundo. Eu vou resolver o problema de infraestrutura desse hospital. Eu vou resolver o problema de corrupção nesse país. Eu vou resolver, e a gente coloca tudo. Mas pessoas que se colocam como os únicos capazes de resolver. O que Cristo está dizendo aqui para essa igreja e para as pessoas de Filadélfia é: a sua visão está errada. A sua visão mundana de que César é o Senhor, a sua visão mundana de que isso é o correto e ele que promove salvação, está errado. Uma crítica à Pax Romana, né? Eu, por meio de guerra e de morte, eu assumo essa cidade, eu assumo essas cidades das 7 igrejas, mas eu vou proteger vocês de invasões inimigas. Mas coloca um povo subjugado, inclusive espiritualmente, dizendo: você pode até adorar o seu Deus aí, mas você tem dever de adorar a mim, a imagem de César. Esse é o Deus, esse é o Jesus
que coloca os pingos nos is, que nos questiona a igreja e nos questiona hoje, de dizer quem você coloca como líder de você mesmo. Se for você, está tudo errado. Se sua vida se resume em satisfazer os seus sonhos, o seu desejo, e claro, buscar sonhos e desejos, não há nada de mal, muito antes pelo contrário. A Bíblia pede que sonhemos. Provérbios está escrito: o coração do homem pode fazer planos. Mas a gente só esquece do seguinte, a frase seguinte: mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. E a gente às vezes não quer saber. E isso promove às vezes a grande migração entre igrejas hoje, que eu quero abordar um pouquinho mais à frente. Mas esse é o Cristo que se define como santo e verdadeiro. E aqui vem uma das frases mais belas da palavra de Deus: o que tem a chave de Davi. A chave de Davi foi mencionada lá em Isaías, salvo engano 12, por aí. Chave de Davi, que foi rei, tem a ver com poder, com autoridade. O que Jesus está dizendo para aquela igreja e para nós é que ele tem poder. Ele é o único que é capaz de abrir e de fechar uma porta. Porque ele é o alfa e o ômega. E quantos de nós, no dia a dia, não estamos lutando e sofrendo, em consequência, porque queremos abrir uma porta que não está aberta para a gente? Uma porta que, nitidamente, Cristo diz: não passe por aí. Mas o pior, e é o que acontece em geral, quantos de nós têm uma porta aberta, uma porta que Cristo diz: eu nunca fecharei essa porta, mas a gente não quer passar por ela. A palavra de Deus traz aquela imagem da grande porta que é o mundo, que nos atrai com seus desejos, com as suas ofertas. Como Cristo foi tentado pelo diabo, levou para si e mostrou: tudo isso aqui pode ser seu, querendo nos mostrar o quanto a gente quer constantemente coisas desse mundo, simplesmente por tê-las às vezes. Mais um carro, mais um vestido, uma roupa, mas sempre algo que a gente alcance, logo em seguida passa aquilo e a gente quer de novo. Como se nós tivéssemos vários corpos em um único corpo e eu quero agradar todos eles simultaneamente. E nós deixamos de abrir pela imagem, essa é a porta estreita. Porque ela é a porta difícil de passar. Como eu mencionei, uma das questões sensoriais de Apocalipse, como aconteceu no Antigo Testamento, Jesus chega e fala assim: coma, João, esse pergaminho que foi aberto. E ele fala que põe a boca e sente o doçura, o mel, o gosto agradável daquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus é agradável. Essa é a porta aberta. Só que tem um problema. Na hora que ele engole e que cai no estômago dele, cai naquilo que nós somos, essa é a simbologia, ele fala: isso é amargo. E é amargo por quê? Porque nos confronta. É amargo porque nos mostra o local errado onde nós estamos e o local onde muitas vezes nós não queremos sair. Nós não imaginamos sair. Nós não desejamos sair. Então, internamente, nós somos confrontados por essa palavra e deixamos de entrar na porta. Quantos não vivemos uma religiosidade de vir aqui num culto de domingo, num encontro, num pequeno grupo, num encontro especial de louvor, de adoração, que é gostoso, que às vezes a gente até arrepia, porque nós estamos escutando palavras de amor. Só que nós saímos desse local e o mundo nos consome de novo.
e tudo aquilo que nós ouvimos, nós deixamos de lado. Por isso que Jesus vai chegar no versículo seguinte e vai dizer, e dirá à igreja sobre guardaste. E é esse Jesus que se denomina dessa forma: Todo-Poderoso, Estrela da Manhã, Leão da Tribo, Cordeiro, Raiz de Davi, testemunho fiel e verdadeiro, que é o que ele reconhece da igreja de Filadélfia, princípio e fim. É esse o único Jesus que nós temos para escolher. É um grande equívoco nós querermos sair de igrejas porque nós queremos um Jesus que se amolde às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Um Jesus que existe para satisfazer as minhas vontades e os meus pedidos. Michael Gorman, ele diz o seguinte: Apocalipse então nos exorta a desaprender e abandonar o evangelho falso e frequentemente sedutor do império, juntamente com a religião civil, ao mesmo tempo em que nos convida a aprender e praticar em adoração e testemunho a verdade do evangelho eterno do Cordeiro. Esse é o único, exclusivo e possível evangelho. E isso nos fala muito, enquanto igreja, de nos colocarmos numa posição. Eu quero ser uma igreja que seja reconhecido por ter 20, 30, 50, 200 mil membros. E que para chegar nesse ponto de 100, 20, número não é o problema, mas o problema é que para chegar nisso, eu faça concessões. Eu deixe de pregar a palavra de Deus daquilo que precisa ser pregado, daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser exortado, de dizer não vá por esse caminho, que esse é o caminho da perdição. Não faça isso porque isso está correto, está incorreto. Será que eu quero ouvir unicamente a palavra que fala: eu te amo, meu filho. Joga os teus fardos sobre o meu ombro, porque meu jugo é leve, porque eu caminho com você, eu te sustento. Não. A igreja que faz concessões em detrimento do evangelho é uma igreja que precisa se revisitar, se reconhecer, desaprender, para aprender o seu local. Porque somente a igreja que entende o evangelho é a igreja que terá porta aberta. Apenas essa igreja, Cristo, enquanto autoridade e poder, atuará e agirá. Porque Ele é o único que tem a chave de Davi. Então ele começa: sei de tudo o que você faz. Quando ele diz tudo mesmo. Alguém se lembra aqui de Salmos? Que eu possa estar no alto, embaixo, no abismo, no local mais escuro, mas eu te sondo e te conheço. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Não adianta eu querer praticar o bem para esconder o algo mal que eu estou fazendo, porque Deus nos sonda e nos conhece. Porque o convite de Deus para nós é: deixe eu te coordenar e te liderar e te guiar, porque eu te conheço. E por conhecer essa igreja que ele gostou tanto, e gostou por quê? Porque ela era maior, ela era mais forte, porque ela é que tinha mais dinheiro, porque ela que tinha no nosso mundo de hoje mais destaque, porque dentro dos seus membros tem ali pessoas de liderança de poder, tem pessoas que aparecem na mídia como artistas, jogadores e tudo aquilo que esse mundo exalta. Hoje é o youtuber. Eu posso colocar dentro dessa palavra qualquer coisa para tentar definir essa igreja que Cristo fala: eu conheço. Mas para a igreja de Filadélfia, que ele diz:
tu és fraca. Eu reconheço a sua fraqueza. Fraqueza aqui não é a fraqueza dos olhos humanos, de exatamente tudo isso que eu disse. Falta de recurso, uma igreja numericamente pequena, uma igreja sem pessoas com destaque social, uma igreja que não tem um canal na televisão. Não. E mais uma vez é importante registrar, não que quem tenha isso, ou a igreja que tenha isso, seja um obstáculo, claro que não, mas é que se finca só nisso. Mas ele diz o seguinte: tem poucas forças, mas ainda assim obedeceu a minha palavra. Na versão AFC ele usa: guardaste a minha palavra e não negou o meu nome. Grande erro nosso, pessoal, é de a gente ouvir a palavra de Deus e apenas ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é uma coisa, guardar a palavra de Deus é outra coisa muito diferente. O que ele está dizendo dessa igreja é que essa igreja, mais do que ouvir tudo que chegou até ela sobre o Cristo, ela guardou no sentido de viver, de tomar isso como uma cosmovisão, como uma escolha de vida do que fazer e como fazer e quando e onde fazer, porque eles guardam, eles retêm e praticam. O que Deus quer é uma igreja que pare de ficar ensimesmada dentro de si, nesse ambiente que é gostoso, que é acolhedor, que a gente ouve uma canção bela, que a gente canta louvores com uma música linda, com vozes lindas. Mas que saia daqui e não seja assim. Uma igreja que conheça a sua cultura ao redor. Nós estamos aqui no Belvedere. A pergunta que eu faço para cada um de nós, e eu me insiro: eu conheço as dificuldades desse local, porque aos olhos do mundo, eu estou no metro quadrado talvez dos mais caros de Belo Horizonte, onde as pessoas têm condição, e se têm condição, elas têm uma vida boa, têm uma vida tranquila, têm uma vida agradável, não padecem ou não passam por tantas dificuldades. Eu sei quais são as dores vivenciadas por aqueles que vivem aqui, ainda mais num século marcado pela doença emocional, pelas depressões, pelo burnout, pelo estresse, onde dinheiro nenhum cura isso, porque é a falta de algo. Eu conheço, porque Cristo conhece aquela igreja, porque Cristo se colocou à frente daquela igreja dizendo: eu sei onde vocês estão, eu sei que vocês são fracos, eu sei que as pessoas daí olham e tem templos maravilhosos, Pequena Atenas, e vocês estão aí reunidos na casinha de alguém. Eu sei que tem estátuas maravilhosas, com as pedras mais lindas que se possa imaginar, esculpidas por artistas de renome, onde há um banquete nessas igrejas, onde há poder, onde há visibilidade. E eu sei que vocês estão nessa igreja em humildade, uns ajudando os outros, mas com um amor que é infinito, porque vocês são servos fiéis. E mesmo sendo perseguidos, vocês não negam o meu nome. Para a gente aqui hoje é uma alegria. Se eu fosse ler hoje Apocalipse na África, por exemplo, nós teríamos uma outra visão de Apocalipse. Porque lá eles vivem perseguição. Porque lá eles vivem fome. Lá eles vivem miséria. Eles entendem o que é a besta da terra. Eles entendem o simbologismo da besta da terra que come tudo. Eles conhecem o simbologismo da besta do mar, da propaganda enganosa que é feita para que eles sejam levados a crer nessa realidade secular. Vejam as imagens de Apocalipse. E para a gente talvez seja algo tão distante, né? A gente pode estar aqui livremente. A gente pode chegar numa rua e, se quiser, eu estava voltando esses dias da musculação, ao lado da musculação tem um Araújo tem tudo, né? E um rapaz, no máximo com seus 18 anos, estava com o celular à mão e falou assim: ô moço, eu falei, que bom que é moço, né? Não foi senhor. Ele falou: moço, posso orar por você?
Nós podemos fazer isso livremente, sem medo. Sem medo de vir uma polícia que vá nos agredir com cacetetes, nos colocar em cadeia, ou então nos matar, como acontece em vários pontos da África. Nós somos uma igreja com liberdade. Mas quantas vezes nós, indivíduos, nos negamos indiretamente a Jesus? Eu acho que ninguém aqui em sã consciência, numa conversa de trabalho, numa conversa de restaurante, numa conversa de academia, do pessoal do jiu-jitsu, eu sou do tênis, diria para alguém que não vive a realidade de Deus, fala assim, mas você vai à igreja, você acredita em Jesus? Jesus não acredito em Jesus não. Dificilmente um de nós fala dessa forma. Mas talvez muitos de nós, quando somos defrontados ou deparamos com questões que desagradam e muito a Deus, no meio de uma roda e somos instados a falar, nós não temos coragem de dizer, não, isso não. Eu não vou fazer isso. Esse ponto é um ponto em que eu não consigo me colocar, e eu desejo que vocês não queiram se colocar por isso. E quando eu não faço, e não atuo, e não estou agindo dessa forma, hoje, no mundo de hoje, na nossa realidade de Brasil, que é um país que tem liberdade de crença e de culto, eu estou me colocando na posição de negar Cristo. Por isso que essa é uma mensagem que é muito forte para a igreja e para nós enquanto seres humanos. Guardarmos a palavra de Deus. E além de guardar a palavra de Deus, não negarmos o seu nome. Você que nos visita, o meu desejo é que vocês de fato sejam acolhidos. Vocês se sintam felizes aqui dentro. E para nós membros, que nós tenhamos esse amor no coração. E que a gente leve a verdade, a única verdade. Não aquela que é levada para agradar, para que uma pessoa possa voltar a próxima semana, mas deixando de pregar e de falar do verdadeiro amor de Cristo. Que, como dirá à frente, a igreja de Filadélfia dizer assim, eu te amo, eu perseverei, e se perseverarem, vocês serão coluna da sala do trono de Deus. Vocês serão inabaláveis. Olha que maravilha. Essa é uma palavra muito, muito viva para nós. Peterson, ele diz o seguinte, está falando sobre adoração. Uma reunião no centro para que nossa vida seja centrada em Deus e não vivida de forma excêntrica ou distante do centro. Adoramos para viver, reagir e sermos estimulados por esse centro, o Deus vivo. Deixar de adorar nos relega a uma vida de trancos e barrancos, à mercê de qualquer propaganda, qualquer sedução, qualquer canto da sereia. Se não houver um centro, não haverá uma circunferência. Pessoas que não adoram são varridas para um absoluto desassossego epidêmico do mundo, sem direção firme e sem um propósito firme. Essa é a igreja e esse é o cristão que Deus quer. Quem está no centro da nossa vida, Igreja Luzeiro? Irmãos dessa igreja, quem está no nosso centro? E cada um de nós, quem está no meu centro de vida? E o que ele está dizendo é verdade. Se o centro for outro, nós estaremos desassossegados, porque nós queremos as coisas do mundo, quereremos as coisas do mundo, e elas nunca irão nos preencher. Preenchem momentaneamente. Traz um sorriso momentâneo, um regozijo momentâneo. Mas passado esse momento, nós caímos de novo no novo desejo, e no novo desejo, e no novo desejo, e passamos a vida sem um propósito real e verdadeiro. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, aqui o que Cristo está dizendo, por conhecer o ambiente onde eles estavam,
diz respeito àqueles judeus que queriam inserir no local dele, Jesus, outra coisa que não ele como único e exclusivo Senhor e Salvador, como único e possível capaz de nos sustentar em momentos de dificuldades, como único e possível Senhor das nossas vidas. E eles colocavam ali a lei. Se você não cumprir isso, não adianta, você não está salvo. Ou igreja de Filadélfia aí que fala de Jesus, vocês não estão salvos coisa nenhuma. Nos mostra que é uma igreja que era atacada por judeus em sua religiosidade e era atacada pelo Império Romano, pela religião civil, dizendo quem deveria ser adorado. E se não adorasse, ai se não adorasse. Ele chama de sinagoga de Satanás porque são falsos mestres. A sinagoga era onde os mestres judeus ensinavam a palavra, abriam os pergaminhos do Antigo Testamento e liam a Torá, ensinando aqueles membros, aqueles discípulos daquela igreja sobre o Deus eterno. Sinagoga aqui, e a imagem de Satanás, que é o pai de quem? Da mentira. Por isso que lá no primeiro ele já se apresenta para aquela igreja sabendo daquele contexto politeísta, sabendo daqueles judeus, sabendo da religião civil, ele diz o seguinte: eu sou a verdade. Esse ensinamento é ensinamento que vem do mal. É um ensinamento que tem o propósito de te desviar do amor divino. Essa formação social de estrutura de poder político e econômico, da forma como está, é a forma de poder que quer te desviar do poder divino. Daí a imagem do trono de Deus. Mas ele continua. Eles, igreja de Filadélfia, ao final, se prostrarão aos seus pés. Mas a maravilha de Deus, a maravilha de Jesus, olha que belo. Ele não simplesmente fala assim, está vendo esse pessoal aí? Eu vou me vingar deles, fica tranquilo, vocês estão aí padecendo, com dificuldade, esse mundo difícil, o imperador quer mandar em vocês têm esses deuses pagãos, eles estão rindo de vocês, eles debocham de vocês não têm dinheiro, vocês são fracos, fica tranquilo que eu vou vingar. No final, eu vou trazer uma vingança aqui, a vingancinha, o veneninho que escorre do canto da boca, e eles vão prostrar os seus pés. Sabe o que Jesus está dizendo? Eles vão reconhecer que eu amo vocês. Eles vão conhecer da tua fidelidade. Eles vão reconhecer que se eles viverem essa fidelidade, eles serão amados também. Judeus e todos os demais, quem tem ouvido para ouvir, não é o que consta no final desse texto? Ouça o que o Espírito tem a dizer. Aí dá tempo, porque eu sou um Deus paciente, porque eu sou fiel e justo, apesar de vocês não serem. E minha porta está aberta. Escolha entrar, porque eu quero amar e amar cada um de vocês. E aí uma promessa. Quantas promessas que a gente faz no dia a dia para pessoas que a gente conhece? O Miguel é muito engraçado. Eu estou morando na casa da minha sogra e do meu sogro esses dias. Ainda bem que minha sogra é amável, do coração bom. Né, minha sogra? Hã? Meu sogro não preciso nem dizer, né? Meu sogro, ele é conhecido como Santo Antônio, de tão bom que ele é. Mas minha sogra e meu sogro puderam presenciar esses dias. A Cris está viajando, já tem quase 10 dias. E o Miguel, ele tem muita energia. Imagina um menino que tem muita energia. Cansar é algo muito difícil. Ele acorda, tem natação, tem judô, tem isso, você vai para a escola, chega da escola, tem que brincar, e você tem que chegar agora, são 10h30 da noite. Por favor. Não, nós vamos assistir um filme agora. Que filme? 10h30. E ele agora está assim, você vai jogar futebol comigo hoje? Como ou a maior parte dos meninos dessa cidade, tudo é futebol, né? Tudo é bola, tudo é time, camisa. Ele quer ter a camisa de todos os times.
E esses últimos dias têm sido dias corridos em minha vida. Eu estou reformando minha casa, quebrei tudo da casa, arranquei piso da casa inteira, troquei barco, tirei móvel, estava uma confusão. Então eu tenho que todo dia abrir para os pedreiros e tenho que fechar a porta para os pedreiros. Eu estou fazendo MBA, então tenho que estudar para MBA. Foi semana, os últimos 15 dias, Miguel entrou de férias anteontem, semana de prova final no Colégio Santo Antônio, estudando com ele todo santo dia. O pastor João me convida para pregar aqui. Então, já tem um mês que eu tenho estudado e lido e debruçado e orado para hoje poder estar aqui com vocês. E a crise ainda fora, sem poder ajudar a carregar o fardo. Então ele falou, filho, papai, você vai jogar futebol? Vou. Aí o papai chega para ele no dia assim, filho, o papai vai pregar esse final de semana, o papai tem que estudar aqui, eu estou lendo ele, mas você prometeu! Isso não é justo! Você não pode mentir, mentir vem do diabo. Você prometeu, 10 minutinhos. Falei, vamos combinar o seguinte, domingo à tarde, entre os 2 cultos, eu jogo futebol de tarde. Ele olhou para mim e falou assim, isso é uma promessa verdadeira? Agora imagina essa promessa nos chegando, uma promessa do próprio Jesus, dizendo o seguinte, porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Tem umas versões, essa aqui eu gosto demais dessa versão, ele diz o seguinte, o vento levou, ele diz o seguinte, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ele fala assim, eu perseverei, eu sou o exemplo de perseverar, eu sou o exemplo de perseverança, eu caminhei nessa terra, eu sofri tudo o que tinha para sofrer, eu fui tentado e eu morri com morte de cruz. Eu podia ter feito assim, dito, olha meu amigo, terráqueos, vocês não estão com nada, não adianta, eu falo, vocês só erram. Mas ele perseverou porque ele sabia que ele era o santo, que ele era a verdade, que ele é o único capaz de cumprir aquilo que Deus espera e se oferta em nosso lugar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Por isso que eu adoro essa versão. E perseverar não é fácil. Perseverar é difícil. Perseverar é algo que incomoda. Tem uma frasezinha, para quem assistiu Breaking Bad, aquele careca do Breaking Bad, ele tem uma frasezinha dizendo que perseverar é fazer tudo aquilo que você não quer para você atingir aquilo que você quer. Isso é perseverar. E é difícil, porque nos tira do local de conforto. Mas sabe o que ele está dizendo? Você guardou a palavra da minha perseverança. É ele que perseverou. E você vive me seguindo, porque eu sou o espelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque eu sou aquele para quem você deve olhar. E ele continua, e eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Qual que é o momento que você está passando? A nossa igreja Luzeiro passou por seus momentos, vivendo num hotel, depois vindo para cá com despesas, ainda a pagar, porque nada é de graça. E você na sua vida? Sua dificuldade é qual? É abandonar a mentira? Abandonar uma vida de palavrão, uma falta de paciência? Abandonar o amor ao dinheiro? É enfrentar uma doença séria e não saber o que será no futuro? O que Jesus está dizendo a Filadélfia nos diz hoje é: eu perseverei, e eu perseverei por você.
Eu perseverei porque eu te amo. E eu perseverei porque tudo isso que te aflige, eu colocarei diante dos teus pés. Para que no grande dia, você seja ressurreto comigo. Em perfeição, em glória. Para que você possa viver essa nova Jerusalém. E eu pergunto, é fácil? É fácil você dizer para uma pessoa que está padecendo de um mal grave, ou de uma dificuldade muito séria, que falta alimento em casa, fala assim, filho, persevera. É fácil isso? Não. Por isso que naquela entrada da igreja do Luzeiro tem o amor que acolhe. Tem hora, igreja, que a gente não só fala, a gente precisa agir. Tem hora que a gente leva amor, mas a pessoa está precisando de pão. Tem hora que a pessoa está precisando de ouvido para desabafar. Esse é o amor que acolhe. Esse é o amor que enche o coração do nosso irmão e do próximo. E esse é o amor que Cristo nos oferece. E Ele promete. O que eu farei? Eu protegerei vocês. Eu protegerei. Paulo, ele diz o seguinte, em Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Filadélfia, para a nossa igreja, e para a nossa vida dentro de casa, e para a nossa vida nesse mundo, é uma mensagem de esperança. Eu venci o mundo e eu estou com vocês. Desfrutem da minha conquista, porque eu vos amo. E mais, vivam como eu vivi. Se entreguem ao teu próximo, como eu me entreguei. Você já imaginou se nós fôssemos assim, enquanto sociedade? Uma sociedade que realmente busca igualdade, que busca fraternidade, que compreenda que nós temos diferenças físicas, emocionais, financeiras. Mas se nós tivéssemos uma postura de acolhimento verdadeiro, como nós seríamos enquanto sociedade? O quanto nós estamos falidos enquanto sociedade, no mundo inteiro. Talvez uns estados, uns países um pouco melhor do que os outros. Mas o quanto nós seríamos melhores enquanto sociedade humana. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, é difícil mesmo e perseverar é difícil. Mas tudo isso, a tribulação que traz a perseverança, que traz a experiência, estou acostumado. O lombo está começando a ficar duro, a casca está começando a ficar grossa. Isso traz esperança. E a esperança não confunde, por quê? O amor de Deus é derramado por vós, em vossos corações, é derramado, perdão, em vossos corações. O Jesus que chega, eles conhecerão que eu amei vocês. E com um Consolador que nos guia. Quem aqui não sente, quando está fazendo alguma coisa errada, e já vem aquele coração assim, começa a... Essa é a hora de a gente escolher o caminho a seguir. Em Isaías, tem talvez a promessa mais bela que há na Bíblia para mim. Se tem um texto que eu gosto, que a primeira vez que eu li, eu me encantei e me assombrei, foi com esse texto de Isaías. Quando o Senhor diz o seguinte, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Qual que é a parte desse texto que a gente não consegue entender? Qual que é a parte desse texto que nos confronta, que a gente está murmurando,
A gente está igual aquele desenho lá do Lipe Lobo. Ó dia, ó azar, ó mundo cruel. Para entender que Ele nos sustenta, que Ele nos puxa com a destra fiel, que Ele nos fortalece e é na fraqueza que Ele aparece. Por isso que Cristo fala, sei que és fraca, Filadélfia. Porque eu sei que você olha para isso e diz assim, é na tua fraqueza, como diz Paulo, que eu me mostro. É na tua fraqueza que eu assumo o teu leme e te conduzo. Então a palavra que tem para a Igreja Luzeiro e para cada um de nós é: creiam que Deus nos sustenta. Se entregue, coloque a Ele todas as nossas petições. Mas a gente precisa entender que tem portas que serão abertas. Tem portas que serão fechadas. E tem portas que ainda não. Eu tenho que saber escolher. Eu tenho que saber entender esses sinais. Eu tenho que saber que não basta o meu querer, que isso não é suficiente. E graças e glória a Deus para aquele que entende que não é suficiente. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi há muitos anos do pastor Paulo, ele dizendo assim, cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. Você pode receber isso. E a pergunta é, você está pronta para isso? É isso que você quer? É isso que Deus quer para você? A gente tem duas formas de escolher caminhar na vida. E o que Cristo está dizendo é, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele dá um conceito final para a gente já caminhar para o encerramento. Ele encerra dizendo, vem em breve, apegue-se. Em outra versão está conserva o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém sabe quando ele virá. Por isso que essas grandes discussões do milênio que já passou, quantos já não erraram? Tem um teólogo escocês, Barker, ele fala assim, quantas histórias que já foram criadas de Apocalipse derrubaram, que o mundo vai acabar no ano tal, e seitas foram criadas, nos Estados Unidos tem várias, e que o mundo não acabou. Porque isso é algo que vem só dele, só o Pai sabe. O que Jesus está dizendo é só o Pai sabe. Não vos é dado conhecer. Por isso que ele fala, conservem. Ele está dizendo para a igreja, vocês são tudo isso. Testemunha fiel de mim, que sou a grande testemunha das testemunhas do Pai. Mas conserve. Conserve para que ao final você não perca a coroa. Se atente para aquilo que você pode estar sendo seduzido, porque isso pode te desviar. E quantos desviados que nós não conhecemos hoje, desviado no sentido de ver que eram pessoas, homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, que amavam Cristo, que caminhavam com Cristo e que foi ficando morno, até desaparecer. Por isso que eu peguei a última imagem, e já para acabar, que o pastor João usou nas duas últimas pregações, do sapo na panela. Alguém já cozinhou sapo aqui? Ou lagosta? Eles pegam esse bichinho vivo, colocam na panela ali, a água está fria, a panela vai esquentando, vai morna para quente, ferve e aí já está morto. O conservar que Deus nos convida é porque é assim que o mundo faz conosco. Assim que o mundo faz com sua igreja e assim que o mundo faz com cada um de nós. Com a sua igreja, vamos fazer concessões para aumentar número. Vamos falar sobre isso não, porque isso aqui é muito ruim. Isso aqui vai desagradar, e se desagradar não está legal, vai esvaziar. Não verá gente nova. Mas ele fala para a gente
que dia a dia somos tentados com as coisas dos nossos dias. É com o perfil da rede social que está lá rindo, mas por dentro a gente está sofrendo, não estamos frios, sentidos. É com uma compra, um gasto desnecessário de coisas que eu não preciso e eu não consigo parar com essa compulsão. É com falsos ensinamentos que eu fico navegando onde, como e o que eu vou crer, porque isso me faz bem, aquilo que me faz mal. É um individualismo marcante, duro, que eu estou em primeiro lugar e se não está bem, desculpa, mas é isso. É essa vontade em mim, se você não está, paciência. E nós deixamos de ser aquilo que nós somos chamados para ser. E quando a gente se aperceber, nós já estaremos cozidos pela água quente, mortos, perdidos. E nós chegaremos naquele último dia, como Cristo fala, eu preguei, eu falei do Senhor, levei a tua palavra, eu cantei, eu louvei. Imagina Cristo chegando para a gente nesse dia e dizer assim, mas eu não te conheço. A igreja de Filadélfia é a igreja que Cristo olha e fala assim, eu te conheço e eu te amo porque você é fiel. Eu desejo mesmo, e eu falo isso por mim. Quando eu cheguei aqui, minha mão fria, porque eu tenho temor, como eu disse, o Miguel tocando, no sentido de que a gente entenda quem deve ocupar de honra e glória nos nossos corações. Não você mesmo, não eu mesmo. Não a igreja enquanto instituição, entidade, prédio e pessoas. Mas aquele que é o cabeça de todos nós, o que é digno de honra e glória, aquele que Apocalipse fala, esse é o Cordeiro que em humildade e em amor nos resgata e nos fortalece. Amém? Quero fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor abre e fecha as portas, Deus. Eu clamo que Teu Espírito, Deus, nos comova, nos mostre que uma porta fechada não é algo ruim, que uma porta fechada é o Teu amor cuidando de nós, que é um local pelo qual nós não devemos passar, e que nos encoraje a porta ser aberta, nos encoraje a entrar, mas a entrar despidos de nós mesmos, Pai. A entrar, Deus, de corpo, alma, coração, de tudo, nos entregando a Ti, nos entregando ao Teu amor, nos entregando à Sua governança, ao Seu poder, porque o Senhor é quem governa. O Senhor Deus, Pai, Espírito Santo, nos oriente, Pai. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós somos tentados e às vezes nós não temos forças para enfrentar e superar aquilo que nos é tentado e nos coloca à prova. Espírito, nos dê o caminho, a direção e a palavra, a força, para que na Tua força a gente consiga superar. E nos dê um coração amoroso, Deus, um coração acolhedor, para que a Tua verdade, que é transformadora, flua através de nós. Eu oro, Senhor, agradecido, apaixonado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.